Muito bem, vamos lá. Vamos iniciando então mais um dia dos nossos estudos. Nós estamos no O Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais. Nós vamos iniciar o capítulo número 7, Lei de Sociedade, e o item que nós vamos apresentar hoje é o item número 1, Necessidade da Vida Social. Esse é um tema que Kardec, a princípio, explorou pouco, né? Só esse item, por exemplo, que nós estamos vendo, ele tem apenas 3 questões, né? E temos depois mais um item falando sobre vida de isolamento, falando sobre o voto de silêncio. E nesse caso nós temos aqui algumas questões, né, que ele até explorou um pouquinho mais. São 6 questões. E depois aqui no final, laços de família, em que ele trouxe para nós 3 questões apenas. Então, por incrível que pareça, esse foi um capítulo que Kardec explorou muito pouco, Lei de Sociedade. Mas embora ele tenha trazido para nós aqui algumas poucas questões sobre esse tema, ele é bastante complexo e nós vamos tentar aproveitar ao máximo daquilo que ele tem para oferecer para nós, para aprofundarmos a nossa visão. Porque quando nós falamos em vida social, a vida em sociedade, nós falamos na verdade de uma necessidade primordial que nós temos, que não é apenas uma questão de impulso para convivermos com o nosso semelhante dentro daqueles valores morais. É uma necessidade, né, uma questão de sobrevivência para todos nós. Para isso, então, eu vou fazer com vocês aqui uma pequena viagem de uma parte mais teórica, para que a gente possa compreender que isso não é simplesmente uma imposição que chega para nós a partir do momento em que nós alcançamos esse estágio de humanidade. Na verdade, parte de grande, é uma necessidade de grande parte do reino dos seres vivos. Então nós veremos aqui, a partir daquelas sociedades mais simples dentro do reino animal, para entender exatamente que o indivíduo, por mais insignificante que ele seja, a partir da nossa observação como seres humanos, a vida em comunidade para ele é uma necessidade também de sobrevivência. Então a gente vai partindo desde aquela ideia mais simplista até a mais complexa, percebendo que tudo isso, que hoje, a condição que nós vivemos hoje, na nossa sociedade, com toda a sua complexidade, com todas as suas necessidades de ajuste e aprimoramento, nós veremos que isso começa desde aqueles reinos mais simples. Então nós leremos aqui para vocês, nós vamos ler aqui alguns pequenos artigos, primeiro chamado de animais sociais. No ramo da biologia denomina-se de animais sociais todos os organismos que interagem com outros membros da própria espécie, visando o benefício individual e do grupo. Então, a partir dessa definição inicial, a gente pensa assim, poxa vida, nós vamos falar então dos seres humanos. Ao formarem uma sociedade, os animais determinam as funções de cada integrante, que deve ser harmônica e que trabalham em prol da sobrevivência da espécie. Também aqui nós pensamos que se encaixa perfeitamente naquilo que nós, seres humanos, temos hoje, o nosso modo de viver. É comum ver a formação de sociedade em insetos, formigas, abelhas, vespas, cupins, e mamíferos, gorilas, seres humanos. A sociedade dos insetos forma a colônia, que geralmente está organizada em 3 níveis, chamada também de 3 castas: soldados, rainha e operárias. Cada indivíduo pode apresentar variações no tamanho e ou estruturas corporais, as quais irá definir o seu papel dentro da colônia. Os soldados, geralmente maior do que as operárias, com pernas mais desenvolvidas e mais pesadas, podendo apresentar variações no tamanho do tórax e das asas. Sua principal função é atacar inimigos e imobilizá-los. Pesquisas indicam que as abelhas utilizam o própolis para essa finalidade. São subdivididas em 2 funções:
proteção da entrada da colmeia ou formigueiro e monitoramento das regiões próximas a fim de evitar ataques de predadores. A rainha coordena a harmonia da sociedade e a reprodução do grupo. Geralmente, ao ser retirada da sociedade, os demais indivíduos padecem sem a sua orientação ou podem realizar ataques para reaver a rainha. Com os hormônios, o principal feromônio, orienta-se e coordena-se o funcionamento da sociedade e também evita o amadurecimento das demais fêmeas do grupo. E aqui, depois das operárias, os insetos operários possuem por função básica a procura de alimento. Ao encontrarem, retornam para a colônia para orientar os demais integrantes onde encontrá-lo. No caso das formigas, é liberado o feromônio, hormônio sentido pelos demais integrantes. E no caso das abelhas, são realizados movimentos, como uma dança, para descrever o tipo de alimento, a distância e o ângulo da fonte de comida e do sol. Bom dia, Angelina. Os mamíferos possuem uma amplitude maior nas atividades exercidas pelo grupo social. As funções dentro da sociedade podem variar em um único grupo: liderança, a única fêmea reprodutora, ou grupo de fêmeas reprodutoras, e a catação, retirada de parasitas, e estabelece laços afetivos. É comum ainda verificar a formação de sociedades com apenas machos, que pode ser temporária, apenas até encontrar uma fêmea e formar um novo bando ou permanente. Geralmente, com machos muito jovens que necessitam treinar o acasalamento com os próprios integrantes machos do grupo antes de ser aceito por uma fêmea, ou machos mais velhos que perderam o posto de líder e saíram do grupo original. A sociedade humana é a formação mais complexa, ampla e distinta, já encontrada no reino animal. As variações e opções são tantas que os antropólogos e sociólogos dedicam uma vida inteira para entender as relações intraespecíficas provenientes da humanidade. Entretanto, o conceito básico para a sociedade, seja dos artrópodes ou mamíferos, é a mesma: a ligação na convivência entre os seres, que se torna organizada e trabalham em prol da subsistência e sobrevivência do grupo. Então, nesse texto inicial, que é um texto pequeno, um texto resumido, um texto bastante simples, já mostra para nós aqui uma necessidade básica de sobrevivência entre os indivíduos. Quando nós começamos a falar de reino animal, ou mais propriamente do nosso reino humano, né, da espécie humana, nós já começamos a falar que não é apenas uma questão de desenvolvimento, uma questão de sobrevivência, mas de desenvolvimento tanto intelectual como também de desenvolvimento moral, o que só é possível através dessa interação com o seu semelhante. Um outro texto para nós aqui, para ilustrar esse nosso raciocínio, falamos aqui de cooperativismo. Vamos entender aqui então. 5 animais que provam que a cooperação é essencial. A cooperação é fundamental para a sobrevivência de várias espécies animais. A natureza está cheia de exemplos bem-sucedidos de cooperação e solidariedade. O comportamento cooperativo é fundamental para a sobrevivência de várias espécies animais. Conheça alguns deles. Pássaros. Os estorninhos são pássaros que desenham formas malucas durante o voo, em grupo. Uma das funções desse comportamento cooperativo é usar a força de todo para intimidar os predadores. Eles criam a ilusão de ser um corpo só para tentar confundir os predadores naturais. Para isso, deslocam-se a grande velocidade, seguindo regras muito precisas que os impedem de colidir uns com os outros. Outro pássaro com comportamento cooperativo é o papamoscas preto, uma espécie de pardal. Ele guincha alto quando um predador invade sua área. O risco de atrair o predador
é compensado quando outras aves da mesma espécie atendem ao chamado, se juntam em torno do intruso e o expulsam. Essas aves só respondem ao chamado de batalha daqueles que já o ajudaram outras vezes. As formigas. As formigas são um exemplo perfeito de cooperação. Elas são insetos sociais e trabalham juntas para levar objetos muito maiores do que elas até o formigueiro. Tarefas como coletar alimento, defender o formigueiro e cuidar das larvas e pupas são divididas entre os membros do formigueiro. Seu comportamento cooperativo é extremamente eficiente na busca, transporte e armazenamento de alimentos, assim como na reprodução e na defesa do grupo. E essa cooperação é a base da sua sobrevivência. Peixes. No mar, a união também faz a força. Os peixes se unem em cardumes para se defender contra predadores. A principal característica do agrupamento é a sincronia de movimentos ao nadar. Essa sincronia dissolve os indivíduos em uma massa homogênea que confunde o predador, impedindo que ele foque seu ataque em um indivíduo em particular. Não sendo capaz de focar em um indivíduo, as chances de um predador capturar uma presa caem drasticamente. Algumas espécies de peixes pequenos também nadam na boca de peixes maiores para comer parasitas e bactérias nocivas. A vantagem é dupla. Os pequenos ganham uma refeição e os grandes ficam com a boca mais saudável. Abelhas. As abelhas são consideradas o símbolo do trabalho e da cooperação. Na sociedade das abelhas, não há um posto central de comando. O poder é disseminado através da colmeia e as decisões diárias são tomadas consensualmente através de estímulos químicos, visuais, auditivos e táteis. A incrível cooperação observada entre as abelhas de uma colmeia pode ser explicada pelo comportamento de 75% de seus genes. Nos humanos, irmãos de uma mesma família compartilham 50% de seus genes. Elas têm diferentes padrões de comportamento social, envolvendo combinações de características como castas, divisão de tarefas, superposição de gerações e trabalho cooperativo. As abelhas desempenham diferentes atividades dentro de seu grupo, especialmente as ligadas à construção das células e aos mecanismos de defesa da colmeia. E finalmente aqui morcegos. Grupos de morcegos vampiros habitantes do México e das Américas Central e do Sul têm um sistema de partilha de alimentos que ajuda a garantir sua sobrevivência. Esses mamíferos alados se alimentam de sangue e morrem se passarem 2 dias sem alimento. O morcego vampiro, que consegue encontrar comida, a compartilha com outros membros do grupo. Se não fosse assim, 4 em cada 5 morcegos vampiros morreriam por ano. Com a cooperação, a taxa fica em 1 para cada 4. O morcego que recebeu o alimento de outro antes, mas não compartilhou sua comida com o grupo, não é convidado novamente a participar de outras refeições. Então aqui só uma curiosidade para falarmos sobre essa questão de cooperativismo. Então nós vimos ali primeiro os animais sociais, agora cooperativismo, e a gente vai agregando essas informações nos reinos mais inferiores naquilo que nós vivemos hoje, já que nós sabemos que o princípio inteligente ele vai evoluindo e se tornando cada vez mais complexo de reino para reino, num processo que nós desconhecemos. Mas nós sabemos que é sempre um processo de evolução. Entramos agora aqui num outro texto sobre sociedade, o conceito de sociedade. A definição mais geral de sociedade pode ser resumida como um sistema de interações humanas culturalmente padronizadas. Assim, e sem contradição com a definição anterior, sociedade é um sistema de símbolos, valores e normas, como também é um sistema de posições e papéis. Uma sociedade é uma rede de relacionamentos sociais, podendo ser ainda um sistema institucional, por exemplo,
sociedade anônima, sociedade civil, sociedade artística, etc. A origem da palavra sociedade vem do latim societas, que significa associação amistosa com outros. O termo sociedade é comumente utilizado para o coletivo de cidadãos de um país, governados por instituições nacionais que aspiram ao bem-estar dessa coletividade. Todavia, sociedade não é um mero conjunto de indivíduos vivendo juntos em um determinado lugar. É também a existência de uma organização social, de instituições e leis que regem a vida dos indivíduos e suas relações mútuas. Há também alguns pensadores cujo debate insiste em reforçar a oposição entre o indivíduo e sociedade, reduzindo com frequência ao conflito entre o genético e o social ou cultural. Então essa definição de sociedade já começa aqui a trazer para nós, né, algo que diz respeito à nossa vivência, porque não é apenas um grupo de indivíduos, mas é uma interação muito mais profunda e muito mais complexa entre eles, com relação a valores, com relação à cultura, com relação à própria cooperação entre todos eles, e tudo isso, quanto mais complexa se torna a sociedade, mais regulamentada ela se torna. Portanto, a gente vai depois estudar também, na parte de lei do progresso, a respeito da elaboração de leis, da elaboração, né, das instituições que regem essa sociedade. Teve inclusive, né, nesse fim de semana, no programa Fantástico, foi veiculada uma reportagem sobre uma tribo que foi descoberta no meio do Pará. Né? Então a gente pensava assim, lá no meio da Amazônia, lá na fronteira com a Venezuela, com a Colômbia, qualquer coisa assim, e de repente no meio do Pará uma sociedade indígena, primitiva, vivendo no meio da floresta, que acabou sendo percebida pelo fato do desmatamento ter avançado no território deles. E aí mesmo uma sociedade, por mais primitiva que ela seja, ela traz também a sua organização. Então nós temos hoje aquela sociedade dita civilizada e nós temos também a sociedade dita selvagem. Mas independente da qualidade, se nós podemos dizer assim, dessa sociedade, nós percebemos que instintivamente, a partir daquilo que nós vimos nos reinos mais primitivos, nos reinos inferiores, melhor dizendo, nós percebemos que isso se reflete também nessa sociedade, nesse grupo que vai se formando mesmo isolado, tendo a sua própria organização. Aquele que exerce uma liderança, aquele instinto relacionado, por exemplo, com a existência de uma divindade. O homem naturalmente ele cria formas de cultuar essa força superior, porque isso faz parte da sua natureza. Nós vimos isso quando estudamos lá naquele primeiro capítulo da parte das leis morais, quando falava sobre a lei natural, sobre a crença em Deus. Né? Aqui no primeiro capítulo, deixa eu pegar, no segundo capítulo, na verdade, que nós temos aqui, que é o capítulo número... Está aqui, ó, na lei de adoração. Então falava sobre finalidade da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, sobre a prece, o politeísmo e os sacrifícios. Então nessa lei de adoração nós percebemos que existe uma ligação instintiva da criatura com o Criador, que ele próprio vai elaborar através da sua capacidade cultural ou capacidade intelectual, vai encontrar formas de se relacionar com essa divindade. Depois nós temos aqui então mais um texto agora ele vai trazer detalhes para nós sobre essa relação do homem com o seu semelhante, um texto intitulado Vida em Sociedade, sabedoriapolitica.com.br é o texto que a gente tem aqui, é o site. A vida em grupo é uma exigência da sociedade humana. Aliás, nos lembramos que os homens, nós criamos ciências para estudar todos os ramos da nossa existência. E quando nós imaginamos que isso já chegou no seu limite, aí de repente aparece uma nova ciência para estudar uma nova
forma que o homem tem de se relacionar com o seu semelhante. Então nós temos, né, desde a filosofia, a antropologia e a sociologia, são 3 ciências que estudam o indivíduo, a sua forma de pensar, o seu desenvolvimento e a forma como ele se relaciona. Então essas ciências foram naturalmente surgindo para que o homem possa entender a complexidade da sua vida em comunidade. Então diz para nós aqui: a vida em grupo é uma exigência da sociedade humana. O homem necessita de seus semelhantes para sobreviver, perpetuar a espécie e também se realizar plenamente como pessoa. Por outro lado, quando um ser humano é privado do convívio social, quando ele sofre de um isolamento social, tem prejudicado o desenvolvimento de suas capacidades. A sociabilidade é a capacidade natural da espécie humana para viver em sociedade. Socialização é o processo pelo qual o indivíduo se integra no grupo onde nasceu, assimilando o conjunto de hábitos e costumes característicos desse grupo. Participando da vida e sociedade, aprendendo suas normas, seus valores e costumes, o indivíduo está se socializando. O caso abaixo reflete consequências para o processo de socialização do indivíduo quando ele é privado do convívio, do contato social. E aqui é importante, porque no próximo item que nós vamos estudar aqui, nós temos, na próxima questão, aqui na primeira questão, 766, né, se a vida social é natural. Depois na outra, o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Essa é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, e nós veremos na prática as consequências de um isolamento social. Antes, porém, nós temos aqui, como foi falado para nós, né, participando da vida em sociedade, aprendendo suas normas, seus valores e costumes, o indivíduo está se socializando. Nessa socialização, o homem só é capaz de compreender os valores mais nobres que ele precisa alcançar através do retorno, da resposta que ele vai ter na interação com o seu semelhante. Ou seja, se ele age de uma forma educada, por exemplo, ele vai receber uma resposta compatível com o seu comportamento. Se ele age de uma forma egoísta, ele vai ter também uma resposta. Então, é através dessa sábia pedagogia divina que coloca o indivíduo aprendendo com as próprias experiências, inclusive interagindo com o seu semelhante. Do contrário, vivendo isolado, o homem fica estagnado. Até porque a gente lembra sempre, né, que numa vida em sociedade, nós encontramos talentos diversos, tendências diversas, graus de evolução diversos. Então, como é que nós poderíamos isoladamente, por exemplo, se nós fôssemos colocados num ambiente sem nenhum tipo de interação com outro semelhante? Nós sobreviveríamos apenas do conhecimento que nós adquirimos até agora, mas ficaremos estagnados. Hoje nós temos das tantas ciências, né, das ciências médicas, das ciências físicas, químicas, da engenharia, nós temos do direito, da administração. Quem é capaz de deter todo esse conhecimento? Então, através da tendência de cada indivíduo, nós vamos explorando cada um desses campos de conhecimento e vamos não só aprimorando, como também compartilhando esse conhecimento. Aqui então veremos, né, nesse artigo as consequências sobre um indivíduo para o processo de socialização quando ele é privado do contato social. Diz aqui para nós, só um instantinho. Na Índia, descobriram-se em 1920 duas crianças, Amala e Kamala, vivendo no meio de uma família de lobos. Percebem aí alguma inspiração com o livro de Jungle, né? Nós temos ali o Mowgli. A primeira, Amala, tinha 1 ano e meio e veio a morrer 1 ano mais tarde. Kamala, de 8 anos, Mowgli, né?
Kamala, de 8 anos, viveu até 1929. Não tinham nada de humano e seu comportamento era exatamente semelhante àqueles de seus irmãos lobos. Um instantinho. Elas caminhavam de 4 patas apoiando-se sobre os joelhos e cotovelos para os pequenos trajetos e sobre as mãos e pés para trajetos longos e rápidos. Eram incapazes de permanecerem de pé, só se alimentavam de carne crua ou podre, comiam e bebiam como os animais, lançando a cabeça para a frente e lambendo os líquidos para a instituição onde foram recolhidas. Passavam o dia acabrunhadas e prostradas numa sombra, eram ativas e ruidosas durante a noite, procurando fugir e uivando como lobos, nunca choravam ou riam. Kamala viveu durante 8 anos na instituição que a acolheu, humanizando-se lentamente. Ela necessitou de 6 anos para aprender a andar e pouco antes de morrer só tinha um vocabulário de 50 palavras. As atitudes afetivas foram aparecendo aos poucos. Ela chorou pela primeira vez por ocasião da morte de Amala e se apegou lentamente às pessoas que cuidavam dela e às outras crianças com as quais conviveu. A sua inteligência permitiu-lhe comunicar-se com outros por gestos e depois por palavras de um vocabulário rudimentar, aprendendo a executar ordens simples. Então aqui esse relato para nós, exato, o Flávio. A história de Rômulo e Remo, retrata exatamente essa ideia das crianças selvagens, da wild childs, como são chamadas. Então muitas pesquisas são feitas de crianças que foram encontradas vivendo como selvagens. E aí então foram observadas essas características do comportamento delas muito semelhante aos animais com os quais elas conviviam. Então nós temos, na fantasia hoje, nós temos tanto a história de Mowgli, como também a história de Tarzan, que embora sejam apenas histórias, certamente elas são inspiradas em fatos que são, como nós vimos aqui, bastante parecidos com esse relato que nós vimos agora. O texto continua para nós assim: o relato deste caso das meninas lobo, como é comumente conhecido, demonstra bem a ideia defendida pela sociologia da importância do contato social para a realização plena de nossas capacidades. O caso das meninas lobo retrata bem o fato de que o homem, privado do convívio social e da presença absoluta de educação social humana, traz inúmeras consequências para o seu desenvolvimento, o desenvolvimento de sua inteligência e de sua humanidade. O isolamento social é a ausência de contatos sociais. O afastamento do convívio com os outros seres humanos explica o comportamento diferente de Amala e Kamala. O homem criado longe de outros seres de sua espécie é incapaz de se humanizar, desenvolvendo apenas características instintivas e animais. Então, observem, características instintivas e animais quando ele não tem contato com o seu semelhante. Ele é movido, então, por uma força interior, apenas ali levando-o à sobrevivência, não importa como. Então, olha a importância também da vida em sociedade, que faz parte de uma lei natural. Bom dia, Didima. Portanto, para um bebê humano se transformar em um homem, propriamente dito, capaz de agir, viver e se reproduzir como tal, é necessário um longo aprendizado pelo qual as gerações mais velhas orientam e passam às gerações subsequentes suas experiências adquiridas. As capacidades características dos animais se desenvolvem de maneira predominantemente instintiva e se transmitem aos descendentes pela carga genética, ou seja, agem por instinto de fato. O homem, por sua vez, deve transmitir por uma série ordenada de símbolos suas experiências e interpretações da realidade. Aqui Bertrand Russell traz para nós uma frase,
O homem não é um animal solitário, e enquanto perdura a vida em sociedade, a realização de si mesmo não pode ser o supremo princípio ético. Um outro conceito, além do de sociabilidade e socialização, importante no estudo da sociedade, é o de contato social. Bom dia, mãe. O contato social é a base da vida social. É o primeiro passo para que ocorra qualquer associação humana. Existem dois tipos de contatos sociais, primários e secundários. O contato social primário são os contatos pessoais, diretos, e que têm uma forte base emocional, como, por exemplo, os contatos sociais que temos com os nossos familiares, amigos da escola, da igreja, da vizinhança, etc. O contato social secundário são os contatos impessoais, formais, como, por exemplo, o contato social do passageiro com o cobrador de ônibus, o contato do cliente com o caixa do banco, etc. Além do contato social, podemos falar também da interação social. Olha só quantos conceitos a gente vai somando quando se trata desse estudo de sociologia. E quando a gente fala em sociologia, nós inevitavelmente falamos da vida do homem compartilhando sua existência com o seu semelhante. E aí então nós não fugimos, percebendo que embora muitas teorias estejam sendo apresentadas, nós estamos falando na verdade de uma lei natural. Que Kardec, na primeira questão daqui do Livro dos Espíritos, pergunta: a vida social é natural? E nós estamos analisando desde o princípio até esses conceitos mais complexos de sociologia, de antropologia, de filosofia, para percebermos o quão natural isso é. Porque essas ciências surgiram apenas para estudar a estrutura, o desenvolvimento dessa relação do homem com o seu semelhante. Não foram essas ciências que criaram a relação do homem para viver com o seu semelhante, para viver em sociedade. Então, na verdade, nós temos que entender que a vida social do homem não é uma criação. Não chegou o momento em que o indivíduo, junto com outro indivíduo, decidiu fazer isso. Nós percebemos que esse impulso que nós temos de vivermos dentro de uma agremiação faz parte de uma lei natural que nos impulsiona todos os seres vivos, desde os reinos mais primitivos, desde os reinos inferiores. Então, voltando aqui para o nosso texto, vamos lá. E depois, claro, entendendo toda essa parte de sociedade, sociabilização, contato social e agora interação social, nós estamos falando do desenvolvimento do espírito e de todas as suas potencialidades nessa troca de experiências com o seu semelhante. O Flávio colocou, começou com um bando, o clã, como em alguns animais. De fato, como nós vimos assim no caso dos primatas, eu cheguei a comentar com vocês já de uma outra vez, quando nós vimos no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, lá no início do filme, nós tivemos quando aquele teodolito, aquele monolito, teodolito é outra coisa, usado para engenharia, aquele monolito foi descoberto, quando a impressão que deu foi que aquele monolito tinha uma origem extraterrestre, e quando um bando de macacos teve contato com ele, despertaram os primeiros instintos, ou os primeiros princípios inteligentes, vamos dizer assim. Os primeiros impulsos inteligentes, quando eles começaram a descobrir armas, descobrindo uma forma de dominar aqueles bandos mais frágeis. Então, muito interessante isso. E depois teve o 2010, o ano que faremos contato, que é a sequência dele. Então, tudo isso nós percebemos que, mais uma vez, a vida do homem em sociedade não é uma criação humana, mas é algo que já faz parte naturalmente do reino animal. Então vamos lá, observamos então cada um desses conceitos para a gente perceber a evolução a evolução e a complexidade da relação entre os seres humanos.
Além do contato social, podemos falar também da interação social. Quando um professor está dando aula, ele está em contato com seus alunos e está também estabelecendo uma intercomunicação, uma interação entre professor e alunos e entre alunos e alunos. Os alunos aprendem coisas novas. Seu comportamento, portanto, passa a ser modificado. O mesmo acontece com o professor. Portanto, o professor influencia os alunos e é influenciado por eles. Dizemos então que existe entre professor e alunos uma interação social. O aspecto mais importante da interação social é que ela modifica o comportamento dos indivíduos como resultado do contato social e da comunicação que se estabelece entre eles. Assim, não são só os contatos sociais, mas também as interações sociais que constituem condições indispensáveis para a associação humana. Os indivíduos se socializam por meio de contatos sociais e da interação social. Se relembrarmos o caso das meninas lobo, a ausência de contato social e interação social as impediu de desenvolver plenamente suas faculdades, trazendo sérias consequências para a sua humanidade. Flávio colocou, né? Acho interessante quando a gente assiste a alguns filmes, como por exemplo Coração Valente, dos clãs criando sentido de nação. E o que nós vemos, né, Flávio, quando nós começamos a voltar na história antiga, encontrando aquelas primeiras tribos que formaram, né, as primeiras comunidades, o homem que, mesmo vivendo em bando, vivendo em pequeno grupo, ele acabou depois saindo daquela vida nômade e começou depois a viver como um ser sedentário, se estabelecendo, criando ali, né, criando raízes em um determinado local. Aí então ele começou, através desse contato, a desenvolver o seu intelecto, a desenvolver técnicas para aprimorar ali a sua sobrevivência. Depois começaram a expandir. Aí na história nós tivemos lá entre os sumérios, a coisa de 6.000 anos, por exemplo, quando as primeiras cidades-estado começaram então a se formar. Depois vieram as nações. Então a gente vai vendo gradualmente, estudando essa história antiga, de que forma que o homem foi se organizando, desde a pré-história, sendo movido pelo instinto, até depois, quando as primeiras sociedades mais complexas começaram a se formar, e junto dessas sociedades, essa é a parte mais interessante, nós começamos a perceber o homem se desenvolvendo em vários aspectos. Quando nós pegamos um livro de história antiga, e vemos ali um determinado povo, como por exemplo os sumérios, que eu falei para vocês, mas poderia ser, por exemplo, os babilônios, os egípcios, os fenícios, poderia falar sobre os gregos e romanos. Nós pegamos ali num capítulo sobre uma determinada civilização do passado, e nós vamos ver de que forma que a história analisa. Vai analisar, por exemplo, onde eles viveram, e depois como eles viveram. E nesse como vai acrescentar sistema econômico, estrutura social, arte, religião, tudo isso como consequência dessa vida em comunidade. E aí cada uma dessas sociedades vai tendo as suas características próprias. Então nós vemos não apenas essa formação desse grupo, mas nós vemos também a grande diversidade que existe entre eles. Quando nós pegamos uma sociedade indígena aqui nas Américas, pré-colombiana, por exemplo, encontramos os Incas, e aí a gente vai lá no meio da África e encontramos uma tribo qualquer lá no meio da África, ou nós vamos lá para a Ásia e encontramos outra, nós percebemos que, por incrível que pareça, todos esses grupos, com as devidas diferenças ali culturais e de algumas características, na essência eles trazem as mesmas estruturas. Tinham sua forma de culto, tinha sua forma de produção, tinha ali a sua estrutura social, e não foi um modelo que foi apresentado para que todos seguissem. Esse modelo, na verdade, é essa lei natural, que faz com que nós nos movamos todos na mesma direção, trazendo ali pequenas características que são diferentes uns dos outros, mas na essência todos os espíritos caminham na mesma direção.
Essa que é a parte mais brilhante de tudo isso. A gente perceber que ninguém foi ensinado a caminhar nessa direção. Nós somos movidos para ela, e através dessa vida em sociedade, dessa lei de sociedade que Kardec apresentou para nós, desculpem, nós vamos percebendo que nós vamos nos desenvolvendo através dessa nossa relação e desenvolvendo a nossa inteligência e os nossos valores a partir dessa vida em comunidade. Vamos continuando aqui, ó. Um caso bem mais recente pode ser tomado como exemplo do que pode acontecer a um ser humano privado do contato intersocial. Uma cambojana, lembra que o Camboja fica ali perto do Vietnã, ali no sudeste asiático, né? Perto da Tailândia, Vietnã, Polinésia, naquela região ali. Uma cambojana que desapareceu em 1988 foi encontrada após viver por 19 anos na selva do noroeste da Camboja, sudeste da Ásia. A jovem encontrada nua e desnutrida na província de Ratanakiri, do dia 13, é aparentemente Rochon Pigyeng, que desapareceu quando tinha 8 anos, enquanto tomava conta do gado com um primo de 6 anos. Ela não conseguia falar nada compreensível, mas o policial, Salu, acredita que a mulher seja sua filha por causa de uma cicatriz que ela tem no braço direito. Quando a vi, ela estava nua e andava curvada como um macaco. Estava tremendo e pegando grãos de arroz do chão para comer. Seus olhos estavam vermelhos como de um tigre, disse Salu, que concordou em fazer exames de DNA para comprovar se ela é mesmo sua filha. A mulher foi descoberta depois que um camponês notou que a comida que levava para o trabalho estava desaparecendo. Desde que foi encontrada, a mulher tem dificuldade para se adaptar à vida normal, aparentemente por causa do longo período na selva. No início, ela gritou e se debateu, pois não queria tomar banho ou vestir roupas. Salu disse que quando ela está com fome, bate no estômago. Se ela não está dormindo, simplesmente fica sentada olhando para a direita e para a esquerda, acrescentou ele. Monsan, chefe da polícia do distrito de Oyadal, descreveu a mulher como metade humana, metade animal. A notícia foi veiculada no jornal Diário de Pernambuco, de 20 de janeiro de 2007. A interação social assume formas diferentes. A forma que a interação social assume chama-se relação social e determina, em certo sentido, o próprio desenvolvimento da nossa personalidade. Não havendo interação social, o indivíduo não se desenvolve senão insuficientemente, senão do ponto de vista de sua natureza animal. Um professor dando aula tem um tipo de relação social com seus alunos, a relação pedagógica. Uma pessoa comprando e outra vendendo estabelecem uma relação econômica. As relações sociais podem ainda ser políticas, religiosas, culturais, familiares, etc. Podemos facilmente notar que existe uma estreita relação entre o contato social e interação social. Qualquer mudança proveniente dos contatos e interações sociais entre os membros de uma sociedade constitui um processo social. Olha só, mais um termo mais complexo agora para o nosso aprendizado. Processo é o nome que se dá à contínua mudança de alguma coisa numa direção definida. Processo social indica interação social, movimento, mudança. Os processos sociais são as diversas maneiras pelas quais os indivíduos e os grupos atuam uns com os outros, a forma como os indivíduos se relacionam e estabelecem relações sociais. Então nós veremos aqui nesse processo social, que é esse processo de transformação contínua do indivíduo, aquilo que nós vamos estudar na lei do progresso. Como é que nós podemos entender o progresso? Por que ele acontece?
Se nós não analisarmos essas questões antropológicas e sociológicas, nós vamos achar que as coisas vão acontecendo de uma forma automática, porque é como se nós fôssemos obrigados a fazer isso. Por alguma coisa que diz, a próxima geração vai ser melhor do que essa porque eu estou mandando. Nós vamos achar que as coisas acontecem simplesmente por milagre. Que o nosso país, por exemplo, com 500 anos de história, acabou chegando onde chegou por acaso, sem que ele tenha passado por processos de transformação dos próprios indivíduos que, como espíritos imortais, através de reencarnações e reencarnações e influências mútuas, alcançaram essa mudança. Continua. Os processos sociais podem ser associativos ou dissociativos. Na sociedade, os indivíduos se reúnem e se separam, associam-se ou dissociam-se. Os principais processos associativos são cooperação, acomodação e assimilação. Os principais processos sociais dissociativos são competição e conflito. Então observem que nós temos aqui os associativos e os dissociativos. Nós vivemos na nossa sociedade hoje esses dois tipos de processos. A ideia do futuro não é nós todos vivermos em plena harmonia, em plena fraternidade. Então significa que com o passar do tempo e com o alcance do progresso moral, a tendência é que nós simplesmente vivamos em função desses processos associativos. E os dissociativos, que geram competição e conflito, tendem naturalmente a desaparecer. Agora, lá no início do nosso desenvolvimento é o contrário. A tendência ao conflito e à competição é aquilo que é mais intenso na nossa personalidade. Nós temos então aqui cooperação, forma de interação social na qual diferentes pessoas, grupos ou comunidades trabalham juntos para o mesmo fim. Então, como nós vimos, a questão da cooperação acontece até nos reinos mais inferiores, no reino animal, no caso do cooperativismo. Então nós, como seres humanos, fazemos isso de uma forma muito mais elaborada, muito mais complexa. Acomodação, processo social em que o indivíduo ou o grupo se ajustam a uma determinada situação, sem que ocorram transformações internas. Assimilação, processo de ajustamento dos indivíduos ou grupos, havendo modificações e mudanças na maneira de agir, pensar e sentir. Então nós vemos que a sociologia já deu esse termo, assimilação. Competição é um processo social em que os indivíduos são levados a agir uns contra os outros em busca de uma melhor situação, é inconsciente e impessoal. E depois o conflito, processo social onde a competição é tão acentuada que gera mudanças sociais, é consciente e pessoal, ou seja, quando nós começamos então a ver ali revoluções, guerras, que são naturalmente não são elaboradas pela própria vontade do homem, quando ele está insatisfeito com uma determinada situação. Dos agrupamentos sociais, a vida em sociedade é a condição necessária para a sobrevivência da nossa espécie. Assim, a espécie humana sempre formou agrupamentos como as famílias. O que caracteriza os diversos tipos de agrupamentos sociais? Qual o móvel da interação social desses grupos? Primeiro nós temos o grupo social, que é toda a reunião de duas ou mais pessoas associadas pela interação. Nos grupos sociais há normas, hábitos e costumes comuns. Os exemplos: a família, a escola, a igreja, o clube, o Estado, etc. Os principais grupos sociais, Grupo familiar, que é a família, grupo vicinal, que é a vizinhança, grupo educativo, desenvolvido na escola, grupo religioso, de instituições religiosas, e grupo político, formado pelo Estado, pelos partidos, etc. As características dos grupos sociais: pluralidade de indivíduos, há sempre mais de um indivíduo. Interação social,
Os indivíduos comunicam-se uns com os outros. Exterioridade. Quando uma pessoa entra no grupo, ele já existe e quando sai, ele continua a existir. Objetivo comum. Princípios e valores comuns. Consciência grupal. Maneiras de pensar, sentir e agir próprios do grupo. E continuidade. As interações têm certa duração. Família, escola, etc. Os tipos de grupos sociais, os primários, secundários e intermediários. Primários, predominam contatos pessoais diretos, famílias, vizinhos, etc. Os secundários, grupos mais complexos, onde predominam contatos secundários, a igreja e o Estado. E os grupos intermediários, que se alternam os contatos primários e secundários, no caso, a escola. Agregado social. Multidão de pessoas com fraco sentimento grupal e frouxamente aglomerados. Multidão, público e a massa, no caso um carnaval, um jogo de futebol. Isso é um agregado social, né? Diferentemente do que nós vimos aqui anteriormente, que é o grupo social. Então, o grupo social é aquele com o qual nós temos uma relação mais direta ou indireta, mas é uma relação elaborada, né? No caso de um agregado social, por acaso são pessoas que se juntam numa determinada aglomeração por uma determinada intenção. Aí temos aqui multidão, público e massa, né? A gente passa esse daqui. Os mecanismos de sustentação dos grupos sociais. Toda sociedade tem uma série de forças que mantêm os grupos sociais. As principais são liderança, institucional e pessoal, ação exercida por um líder. Nós percebemos que essa liderança acontece desde das estruturas mais primitivas, como eu comentei com vocês, dessa tribo que foi descoberta, né, lá no meio do Pará. E aí então lá eles têm uma liderança, lá eles têm algum tipo de interação, tudo organizado de uma forma absolutamente instintiva. Então, além da liderança, nós temos normas e sanções sociais, o que é permitido ou proibido num grupo social. A toda norma social corresponde a uma sanção social, que é uma recompensa ou uma punição que o grupo ou a sociedade atribuem ao indivíduo, em função do seu comportamento social. Símbolos. Quais são os símbolos de uma sociedade? Por exemplo, a cruz. Né? Hoje já não é utilizado de uma forma universal, como já foi há muito tempo aqui no mundo ocidental, mas basta a gente olhar uma cruz, todo mundo sabe o que significa, que é um símbolo religioso. Concordando ou não concordando, aquele símbolo tem um significado para todos nós. A aliança, todo mundo que usa aliança sabe o significado. Né? Ao olharmos alguém usando uma aliança, nós sabemos o significado. A linguagem, através de símbolos, através de palavras, através de sons, através de expressões. E é muito interessante quando a gente fala sobre essa questão da linguagem, da sustentação dos grupos sociais, quando nós vemos, então, principalmente agora, né, nessa época em que muitos eventos internacionais têm sido transmitidos aqui para nós, de esportes principalmente, nós vemos ali um atleta que acabou de passar por uma prova, de realizar uma prova, ele tem na sua expressão, independente se ele é ucraniano, se ele é tanzaniano, se ele é brasileiro, se ele é chinês, na expressão fisionômica dele, nós conseguimos perceber se ele está frustrado, se ele está feliz, se ele está com raiva, se ele está com medo. Então são símbolos naturais que ninguém aprendeu a fazer. Nós vamos fazendo, na verdade até foi uma forma de aprendizado pelo fato de nós transmitirmos esses símbolos uns para os outros. Então a gente vai formando essa estrutura, né, esses mecanismos de sustentação através da troca desses símbolos. No caso, por exemplo, a gente tem a própria linguagem, o idioma. Né, o nosso país, por exemplo, aquilo que cria, né, essa estrutura no nosso país é, por exemplo, a língua. Aí nós temos, né, a ideia da Torre de Babel, né, aquela mitologia, né, que foi passada
do Antigo Testamento, onde os homens começaram a falar idiomas diferentes. E aí criou então essa grande confusão. Segundo, né, o Antigo Testamento, o homem queria criar um edifício, né, que fosse tão alto que o homem poderia alcançar o céu e encontrar com Deus. E aí Deus então fez com que todos começassem a falar línguas diferentes, exatamente para quebrar essa estrutura social. Então é um simbolismo que nós usamos nessa história, mas que ela tem essa representação. Então, cruz, aliança e a linguagem são formas de expressão simbólica. Sem os símbolos não haveria cultura. E temos, claro, os valores sociais. O que é bom ou mal, certo e errado. Os valores sociais variam em cada cultura e cada sociedade. É a questão da moral e da ética, né? Então tem essas duas diferenças que a gente vai também acrescentando, né, nessa relação do homem com o seu semelhante. Bom, então, com essa base teórica que nós estudamos, vamos aqui então para essas três questões que Kardec apresenta para nós, aqui do nosso Livro dos Espíritos. Ele fala inicialmente sobre a necessidade da vida social. Questão 766. A vida social é natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, observem que se nós não tivéssemos estudado toda essa parte da estrutura social, do desenvolvimento da sociedade, as diversas formas de relação, a gente veria nessa resposta dos espíritos uma resposta muito superficial e poderia até ver de uma forma fantasiosa. Por que o homem vive em sociedade? Vive porque Deus disse que tem que viver. Deus fez o homem para viver em sociedade. E aí nós começamos então, através de uma análise mais profunda, perceber aqueles instintos mais primitivos, que aí sim nós percebemos que foi a estrutura desses reinos inferiores, através desses instintos que são absolutamente naturais, que Deus começou a formar essa relação entre os seres para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento, até chegar no ápice do desenvolvimento dos seres vivos, que é aqui na nossa espécie humana. Que aqui já não é mais uma questão apenas de vivência, de uma vivência instintiva de sobrevivência, mas na verdade é uma vivência para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento individual. Lembrando sempre que quando nós estudamos sobre os três reinos, lá no último capítulo do segundo livro, falando sobre o mundo espiritual ou o mundo espírita, nós vimos que, embora os animais dos reinos inferiores vivam em sociedade, eles não evoluem, eles ficam estagnados. Do contrário, a gente poderia dizer que os pássaros ou que os animais numa savana africana que vivem em comunidade, eles poderiam aprender coisas novas que os seus antepassados não sabiam. Então, por exemplo, quer dizer que o antílope do século XXI ele é mais inteligente que o antílope do século XV? Não, porque ele continua sendo antílope. Nós encontramos ali aquelas manadas, né, dos elefantes caminhando de um lado para outro. O que os elefantes do século XXI fazem de diferente dos elefantes do século X? Nada. Os macacos, a mesma coisa, os bandos de macacos que nós encontramos nos gorilas, por exemplo, na África. O que esses gorilas fazem que os gorilas do passado não faziam? Continuam iguais. Mas agora, quando nós chegamos no reino nominal, se nós podemos chamar assim, nós já percebemos algo diferente. O fato de nós termos uma estrutura intelectual e uma capacidade de desenvolvimento moral mostra que sim, nós evoluímos. O homem do século XXI ele é muito diferente do homem do século passado. Não precisamos nem falar em milênios. Imaginar que durante 1000 anos, durante 2000 anos, o homem teve pequena mudança. Não, ele mudou significativamente. Basta a gente perceber nos nossos valores, embora nós encontremos ainda, né, algumas aberrações, alguns comportamentos, né, que continuam ainda sendo primitivos, como é o caso das guerras, dos impulsos que os homens têm.
de sustentar, por exemplo, seus vícios, a violência em sociedade. Hoje até voamos, né? Pois é, em termos intelectuais, porque o avião, na verdade, né, Flávio, ele é uma consequência das conquistas intelectuais. Porque nós podemos dizer, não apenas nós voamos, mas nós entendemos a nossa genética, nós temos uma estrutura agrícola muito diferente, a nossa legislação progrediu, a nossa engenharia, tudo evoluiu. E essa evolução dessas ciências é uma consequência da evolução do nosso intelecto. Então significa que o homem se tornou mais inteligente do que no passado? Sim, se tornou. Mas e os animais se tornaram mais inteligentes do que no passado? Não. Olha que detalhe curioso. Então significa que, quando nós vimos aqui, Deus escolheu a espécie humana, animal, orgânica, para que o espírito se desenvolvesse. Ele não escolheu outros seres, outras espécies. As outras espécies, conforme aqueles princípios inteligentes vão evoluindo, como nós vimos naqueles 3 reinos, eles então passam para um reino compatível com essa evolução, onde eles então passam por essa transformação. Aliás, nós não sabemos onde isso acontece, mas nós já vimos que aqui no nosso planeta isso já aconteceu. Antes do Homo sapiens sapiens chegar, que é a nossa espécie humana atual, nós tínhamos os humanoides, que eram aqueles seres que eram bípedes, mas eles não eram nem primatas e nem eram seres humanos. Então eles estavam naquela fase intermediária de evolução. Uma evolução que aconteceu em mais de 1 milhão de anos. Fósseis encontrados de espécies humanoides de 4 milhões de anos. Um crânio diferente, ferramentas, uma estrutura física diferente. Essa espécie é aquela espécie intermediária em que o ser primitivo, vindo dos primatas, evoluía ou passava por esse processo de transformação para alcançar o reino humano. Então o nosso planeta, naquela época de um mundo primitivo, ele foi esse habitat que acolhia esses princípios inteligentes em processo de transformação. Agora o nosso planeta já não absorve mais isso. Essa transformação acontece em outros mundos. Que mundos são esses? Não fazemos ideia. Mas então existe uma diferença clara agora entre o reino animal e o reino humano, o reino nominal. Não existe mais esse grupo intermediário em que uma espécie passa por uma transformação na outra. E aí os espíritos disseram que passa em outros mundos, que passa em outros... que essa mudança, né, passa em outros mundos, que essa mudança passa no plano espiritual. Não fazemos ideia como isso acontece, onde isso acontece e nem durante quanto tempo isso acontece. Só vemos que de fato acontece. E essas pesquisas, né, arqueológicas que trouxeram para nós esses fósseis, mostrando que essas espécies eram de fato espécies intermediárias, e quando nós estudamos, né, tanto no livro A Gênese, lá naquele começo, que falava sobre a gênese do espírito, a gênese biológica, como também nos 3 reinos, lá do livro dos espíritos, nós vimos que o tão chamado, né, ou tão procurado elo perdido, ele foi encontrado. Só que ele não foi apenas um elo, ele foi uma corrente, com muitos elos que foram mostrando, né, que foi mostrando cada elo fazendo uma parte, uma etapa dessa transformação. E aí então hoje nós temos uma catalogação das várias espécies que foram encontradas. Cada uma com nome diferente, datada de uma época diferente. Aí nós tivemos, né, primeiro o Homo erectus, quando o homem começou a ficar em pé. O Homo habilis, quando ele começou a fazer instrumentos. O Homo sapiens, quando ele desenvolveu inteligência. E o Sapiens sapiens, chegando na nossa condição atual. Teve um documentário feito pelo National Geographic que falava sobre a evolução da espécie humana. Então eles estipularam mais ou menos que o ser humano se tornou biologicamente nessa condição em que nós estamos hoje há mais ou menos 200 mil anos. 200 mil anos o homem biologicamente é o que é. E na visão dos cientistas eles disseram, de lá para cá o homem não se modificou em nada.
O mesmo homem de 200 mil anos é o mesmo homem do presente. Aí a gente pensa, bom, biologicamente pode até ser. Mas aí então nós que somos espíritas e analisamos o princípio inteligente, nós dizemos, claro, há 200 mil anos, um espírito primitivo poderia ter encarnado aqui nesse mundo. Mas aquele espírito que encarnou há 200 mil anos, sem dúvida nenhuma, não é o mesmo que está encarnado hoje. Porque o espírito evoluiu. A biologia pode não ter evoluído, embora nós vejamos, né, os processos de mudanças que foram acontecendo, as pequenas mutações. No nosso corpo, por exemplo, né, o dente do siso é um dente condenado a desaparecer. Nós tivemos também o apêndice, né, que também é, segundo os cientistas, é algo que deve desaparecer com o tempo, porque ninguém entendeu ainda para que ele serve, a não ser para causar apendicite. Nós tivemos ali o processo chifoide, né, que é aquele bem na ponta do externo, aqui no peito. Os macacos, né, os primatas, têm 12 costelas. Nós, como perdemos essas costelas que são sólidas, esse processo foi encurtando. Então nosso peito ficou mais curto. Assim como também o próprio cóccix, que virava ali uma cauda, também desapareceu. É que nós somos primitivos ainda, Dudu. Nós ainda não chegamos nessa geração nova, não passamos por essa mudança, né? Dizem que vão passar, quando isso vai chegar eu não sei. Mas quer dizer, estamos passando por essas mudanças biológicas. Mas espirituais, quando nós estudamos, a mudança é absolutamente clara. Então por isso é colocado para nós, né? Quando dizem aqui em cima, porque eles lêem para vocês, todo esse conteúdo teórico, para a gente entender que essa estrutura social, o contato social, a interação social, é algo que vai acontecendo para fazer com que a sociedade se torne cada vez mais estruturada e vá evoluindo. Se nós lermos simplesmente Deus fez o homem para viver em sociedade, dá a impressão que está dizendo que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança do barro. Quando a gente começa a analisar a estrutura social, a gente pensa, opa, Deus fez o homem para viver em sociedade, assim como ele deu para os animais dos reinos inferiores esse instinto de viver como seres gregários. Ser gregário que vive agregado um ao outro, que vive em sociedade, dependentes não apenas da sobrevivência, mas da influência que um exerce sobre o outro. O Dudu colocou, né, a gente vê essa mudança nas crianças de hoje, né? Só um instantinho. Nas crianças nascem de olhos abertos sorrindo, né? O detalhe que a gente tem hoje das crianças, né, é que elas são... Eu até conversava aqui em casa esses tempos atrás, aqui em casa, sobre essas crianças dos tempos atuais, né? Que as crianças são muito espertas, que as crianças parecem que são mais inteligentes. É que na verdade é que essas crianças hoje, elas são muito mais estimuladas do que nós. Naquela época a gente sentava no tapete da sala e ficava brincando de boneca, de carrinho. Hoje não, hoje a criança está num celular, tendo ali milhares de estímulos por minuto, para que o cérebro dela capte rapidamente, raciocine de uma forma muito mais rápida. Isso tem um lado positivo, só que também tem um lado negativo. Porque a evolução, embora ela seja necessária, e se ela não for bem controlada, ela também traz os seus prejuízos. A Angelina colocou, né, acho interessante, um casal de gavião que tem aqui, fica no alto de uma antena de uma rádio, né, pegando pássaros que passam no local. Estratégia, né? Quando eu trouxe para vocês, né, Angelina, aqueles documentários que a gente foi assistindo, então era um documentário sobre maternidade, sobre caça, sobre adaptação dos animais. Então, quando nós estudamos aqueles 3 reinos, cada documentário daquele trazia para nós algo diferenciado. Para a gente poder entender que aquele comportamento dos animais nos reinos inferiores refletiria inevitavelmente naquilo que nós somos hoje. E a vida em comunidade dos animais, ao vermos um bando de leões, ao vermos ali uma matilha, né, de lobos, ao vermos ali uma matilha de cães selvagens, de hiena, ao vermos um bando de elefante, aquele agrupamento desse ou daquele animal,
a forma como eles viviam não era somente estarem juntos, mas eles estavam ali influenciando-se mutuamente e criando formas de se desenvolverem ou de sobreviverem. E agora o desenvolvimento daqueles princípios aí já entra num outro campo. Acho que essa mutação não existe mais, e sim evolução, né? Biologicamente a mutação acontece, né, trazendo, claro, a própria evolução. Agora, quando a gente fala em evolução do princípio, aí sim a gente consegue alcançar esse estágio diferenciado, né? O Flávio colocou, né, que demorava uma semana para abrir os olhos. Pois é. Até para chorar era diferente, né? Continuando aqui para nós, 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Observem que nós lemos naqueles textos 2 casos de isolamento social. É contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então é uma resposta tão simples que deram para Kardec, né? E depois que nós vimos aqui esses textos todos, elas têm um sentido muito mais amplo, um sentido muito mais profundo, de percebermos que é natural nós nos buscarmos e também percebemos as consequências disso tudo. A forma como os grupos se formam, a interação, a forma como eles evoluem. E depois das 768, para finalizarmos, o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Então, ou seja, nós formamos a sociedade porque nós temos vontade ou nós somos impulsionados para essa vida em comunidade? Ou seja, uma finalidade providencial de ordem geral? Resposta dos Espíritos. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer. Não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Ou seja, né, sozinhos, a gente vive simplesmente do nosso instinto. A inteligência, sem dúvida nenhuma, consegue evoluir, mas de uma forma muito mais lenta. Se nós voltássemos no tempo e encontrássemos ali nos encontrássemos isolados num determinado ambiente, nós procuraríamos formas de melhorar a nossa vida. Criaria uma ferramenta, escolheria um local adequado para a nossa sobrevivência, faria ali experimentos para uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, a proteção, a nossa sobrevivência, encontraríamos uma forma de reproduzir procurando fêmeas, procurando machos, de uma forma instintiva para isso. A nossa inteligência, sem dúvida, progrediria, mas seria um progresso muito lento. Agora, quando nós começamos a viver numa comunidade, quanto mais diversificada essa sociedade mais fácil, ou mais intenso é o progresso, porque nós começamos a assimilar um do outro essas diferenças e características que nós não possuímos. Kardec coloca aqui no comentário final: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, assim, acaba sendo até curioso, ou curiosa, né, a forma tão simples que Kardec abordou esse tema com 3 questões apenas, sendo que nós temos, né, esse tema tão complexo, esse tema tão profundo. Então, assim, lei de necessidade da vida social, falar do homem, falar do desenvolvimento social, tem tanta coisa para a gente poder analisar, para a gente poder compreender. Filósofos, né, começaram na época mesmo, né, do próprio iluminismo, os filósofos iluministas começaram a tentar entender por que a sociedade era do jeito que era. Então todas as ciências que foram surgindo, novamente, né, como eu falei para vocês anteriormente, elas foram surgindo como uma necessidade do homem entender aquilo que ele vivia e observava e não compreendia.
Então ele olhava e falava, bom, eu preciso encontrar uma forma de compreender isso tudo. Então nós tivemos a filosofia, nós tivemos ali outras ciências que também foram surgindo, para entender até mesmo os sistemas em que a sociedade se desenvolveu. Os seus sistemas políticos, os seus sistemas econômicos. E sem essa compreensão, a gente não entende o que a gente está vivendo hoje. Dudu colocou, né? Você acredita na sobrevivência desse orbe? Num futuro bem extenso devido à degradação do planeta em todos os sentidos? Tudo tem o seu tempo, né, Dudu? Tudo tem o tempo de nascer e tudo tem o tempo de morrer. Então a própria astronomia prevê que daqui a alguns bilhões de anos o nosso Sol também vai chegar no termo dele. Como várias estrelas, né? Nós não temos aí várias estrelas que estão morrendo? Aliás, o brilho das estrelas, né, que nós encontramos no céu, muitas delas já desapareceram há muito tempo. Então, se uma estrela desaparece em qualquer parte do universo, a nossa estrela também vai desaparecer. E no momento em que ela desaparecer, todos os planetas que estão ali orbitando vão também desaparecer. Mas assim como vários mundos vão desaparecendo, é natural que os espíritos, então, cada grupo vai buscando um ambiente próprio para o seu desenvolvimento. Claro que a gente fala isso a título de teoria, de especulação. Mas se é natural que os astros também encontrem o seu fim, então o nosso não vai ser diferente disso, o nosso não vai ser poupado desse processo natural. Porque a gente lembra sempre, né, que a reação dos átomos de hidrogênio, né, que tem no nosso Sol, eles têm um tempo de duração, mesmo que seja uma duração de bilhões de anos ainda. Vai chegar uma hora em que esse combustível vai acabar. Nada é eterno a não ser Deus, né? Então nós vimos isso lá no comecinho do Livro dos Espíritos. Aqui propriamente falando, vamos para lá. Só para a gente poder concluir o raciocínio. Aqui no começo, ó, no primeiro livro, Causas Primárias, elementos gerais do universo, propriedades da matéria, espaço universal. Depois no capítulo 3, Criação, formação dos mundos, formação dos seres vivos. Então, tudo é natural, essa mudança, né? Tudo que começa, termina. Então, o nosso aqui certamente vai também chegar nesse ponto, né? Agora o problema é dizer assim, né? Tem uma péssima notícia para você. O nosso planeta vai acabar. Né? Então, daqui a alguns bilhões de anos, a gente confere isso. Sinto muita pena dessas crianças que serão pais e que terão mais filhos, e esses filhos que repetiram tudo isso um dia perecerão. Né? É a parte natural, os espíritos vão se sucedendo e vão evoluindo. Né? Então essa evolução também faz parte desse processo natural. E cada geração, a gente lembra, sempre traz alguma coisa nova. O importante é a gente ter esses valores que orientem essas gerações, porque do contrário elas ficarão, né, à solta, movidas pelos próprios instintos. Aí é um grande problema. Flávio colocou, né, se acabar, qual é o problema? Né? Temos o mundo físico e espiritual. Né? Pois é. Então, nesse caso, a gente vai finalizando aqui então o nosso encontro de hoje. Deixa eu voltar aqui para vocês. Bom, finalizamos aqui então esse nosso encontro de hoje. Nós lemos aqui esse primeiro item, necessidade da vida social. E dentro de toda essa teoria que nós estudamos, né, deu para ter uma ideia dessa viagem no tempo que a gente fez, analisando todas essas estruturas, para perceber a sabedoria divina se aplicando exatamente naquilo que nós estamos vivendo. Então, quando nós dizemos que Deus assim quis, aí nós começamos a entender um pouco do sentido, quando nós olhamos a forma como as coisas acontecem, os impulsos naturais que nos levam para esse ou para aquele caminho. O próximo item que nós vamos estudar trata aqui, só um instantinho, acabei fechando aqui o Livro dos Espíritos. O próximo item que nós vamos estudar vida de isolamento, voto de silêncio. Aqui Kardec provavelmente ele colocou esse item por uma
questão pontual que ele deve ter observado lá na época dele, né? Mas a gente vai analisar, porque essa vida de isolamento, conforme a gente viu aqui, ela traz as consequências, né, para a evolução do indivíduo e mostra também, né, até mesmo um certo egoísmo, quando nós temos hoje, de algumas escolhas que são feitas por indivíduos que optam por esse isolamento. Eles não querem compartilhar. Então é um isolamento individual ou mesmo um isolamento coletivo. Nós temos os quarks, por exemplo, né, que são aquele grupo religioso lá nos Estados Unidos, que eles vivem completamente isolados da sociedade. E esse isolamento, né, da tecnologia, das influências da sociedade, eles se fecham. Então, mesmo quando nós falamos em isolamento, falamos também no isolamento individual. O isolamento de um país que se fecha, né, nós vemos aí algumas nações que têm ali uma